Olá, está no ar mais um Viver Plenamente e na noite de hoje vamos falar sobre uma data mais do que especial, Dia das Mães e maternidade depois dos 35 e dos 40 anos. E para a gente falar sobre esta temática, que é um assunto polêmico, né, e muitas vezes cheio de dúvidas, cheio de tabus, eu trouxe conosco a doutora Andréa Mondadori, ginecologista, obstetra, formada pela FURG de Rio Grande, Universidade, especialista em ginecologia e obstetrícia pelo Grupo Hospitalar Conceição, Hospital Fêmea de Porto Alegre, ecografista, especialista em menopausa e terapia de reposição hormonal e implantes hormonais. Pós-graduada em medicina da longevidade. Gente, olha que legal poder envelhecer com vida saudável e de forma mais saudável possível. Hoje a gente vai estar cheio de dicas, então, bem especiais. Ela trabalha atualmente como ginecologista, obstetra e ecografista no consultório próprio, em Dois Irmãos, atendendo atendimentos, então, particulares e convênios. E trabalha também no Hospital Geral, no Hospital Lauro Reals e Hospital Regina. Sejas bem-vinda, Andréa Mondadori. Muito obrigada. Viver Plenamente, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Ok, muito obrigada. Estou muito feliz com o convite, muito feliz de estar aqui falando hoje sobre a maternidade tardia, né, que é o que a gente vai abordar hoje. Eu tive minha experiência sobre isso, né, eu fui mãe aos 35 anos e aos 44 anos também. De forma natural, né? De forma natural. Eu trouxe a Andréa, então, para contar um pouquinho da história dela como médica, como obstetra e também da experiência de vida. Conta um pouquinho para nós. A doutora Andréa, então, é mãe da Marina e do Murilo. Isso. Né? E trouxe um pouquinho da história dela. E, enfim, né, vai contar essa linda história aqui para nós e contextualizar com as dúvidas que o pessoal tem. Exato, eu sou a mãe da Marina, a Marina tem 13 anos e o Murilo agora está com 4 anos. E eu acho que a minha história se confunde um pouco com a história de muitas mulheres que decidem postergar um pouco a gestação para investir, né, nos estudos e na carreira e se firmar mais profissionalmente e acaba deixando a maternidade para um pouco depois, né? A minha primeira filha, então, eu tive aos 35 anos, eu vim para Dois Irmãos, eu estava com 28 anos e acabei me sentindo mais segura ali, então, quando eu estava com 35 anos e a gravidez foi toda muito tranquila, foi tudo certo, assim. Só que aconteceu uma situação muito dramática na nossa vida. A gente perdeu o pai da Marina quando ela ainda tinha 1 aninho e 2 meses, né? Então a gente acabou ficando sozinha, né? Naquela época eu fui ajudada pela minha família, meu pai, minha mãe, minhas irmãs, todos me apoiaram muito, vieram ficar comigo, né? A avó da minha filha também sempre me ajudou muito. E eu acabei ficando tranquila, assim, com relação ao fato de ter só ela. Eu não pensava em ter outro bebê. Mas, sabe como é que é? As crianças chegam numa época, as crianças começam a pedir. Pede por um maninho. Pede por um maninho. Eu quero um irmãozinho. Sim. E eu conheci o meu atual marido, que não tinha filhos ainda, né? E ele é mais novo que eu. E ele começou a também pensar na ideia, né? Que queria muito ter um filho. Então, eu resisti por bastante tempo, assim, né, que eu estava muito satisfeita com a minha maternidade, né, só eu e a Marina, né, e só nós, estava super realizada. Mas a pressão começou a ficar tanta, assim, e eu acho que a questão biológica nossa também começa a pesar um pouco, né, daí eu comecei a pensar, será que realmente eu não vou me arrepender dessa decisão de não ter ela? Porque eu tenho 2 irmãs, as 2 irmãs, assim, a gente tem uma relação super boa, quando a gente tem irmãos, a gente sabe como é, né?
como é bom tu passar uma infância com irmãos, né? E ela começou a me chantagear também, a minha filha, né? Começou a fazer cartinhas para Dona Cegonha e tal. Daí eu comecei a rever, né? Será que eu estou tomando mesmo essa decisão, assim? Será que não estou equivocada com isso, né? Bom, eu acabei tomando a decisão, então, de ter mais um bebê, né? E então eu já estava com 43 anos quando eu decidi. Aí tá, daí a gente conversou, meu marido também é médico, né? E a gente conversou muito, assim, porque da parte biológica, a gente sabe que existe uma chance maior de dar problema, né? Depois dos 35, principalmente depois dos 40 anos de idade, né? Para a gente falar na alteração cromossômica assim, mais comum, na trissomia mais comum, que é a síndrome de Down, por exemplo, se a gente for pensar em mulheres com 20 anos de idade, a gente precisa de aproximadamente 2.000 mulheres com 20 anos de idade para ter um nascimento com síndrome de Down. Com 35 anos de idade, a gente vai precisar de 350 gestações para ter uma síndrome de Down. E aos 45 anos de idade, a gente vai precisar de menos de 30 gestações para ter um caso de síndrome de Down. Então, a gente ficou bem preocupado, assim, né? A gente sabia dessas estatísticas, né? Biológicos, dessas dos estatísticas riscos, que a gente tem. E daí, a gente já tinha se programado para fazer uma fertilização, né? Para escolher, para fazer uma fertilização in vitro. E tem uma técnica que eles fazem nas clínicas de fertilização, que eles fazem o seguinte, eles fazem a fecundação in vitro e eles deixam chegar no estágio de mórula, em que a célula o embriãozinho tem 8 células. E ali eles vão capturar uma célula daquele embrião e vão estudar para ver se aquele embrião não tem nenhuma patologia, se ele não tem nenhuma alteração genética importante. Então, estava tudo certo, a gente achava que estava no controle de tudo, ia ser assim, né? E eu, bem tranquila já, né? A gente já tinha ido a uma consulta para saber como era, eu já sabia que eu ia ter que usar alguns hormônios, enfim. E assim, a gente tinha uma viagem marcada de férias e eu acabei, que também sabendo que as pacientes, as pacientes, né, do consultório, a gente acaba vendo isso, que as mulheres com mais de 40 anos, elas têm uma dificuldade maior de engravidar, né? Então, elas têm um pouquinho mais de dificuldade porque é uma questão biológica também, né? Às vezes a gente acha que é muito fácil, é só não tomar uma precaução, não usar o anticoncepcional que vai ter relação no período fértil e engravidar. Mas isso não é assim. Também tem a estatística da gestação, né? Com 20 anos, com uma mulher que não está usando nenhum anticoncepcional, ela vai ter relação no período fértil e ela vai ter uma chance de mais ou menos de 20% de engravidar. As mulheres de 35 anos, elas têm uma chance menor de 15%. E uma mulher, então, por volta dos 45 anos, tem uma chance de menos de 4% de ter uma gestação espontânea, né? Então, eu achava que isso não fosse acontecer comigo, porque eu estava com idade, né, bem avançada, 43 anos e tudo mais, e fui para aquela viagem e deixei acontecer, né, e engravidei naturalmente. Então, foi uma coisa assim que quando a gente descobriu, a gente ficou muito feliz primeiro, né, e depois a gente ficou um pouco assustado, um pouco preocupados, assim, né, com a situação, né, em função desses problemas que poderiam estar vindo junto, né. Então, a gente pensou em fazer uma série de exames, e ir atrás de toda a tecnologia que a gente poderia ter ao alcance, assim, para poder ter certeza de que estava tudo bem. Estava sendo uma gestação saudável. Saudável. Então, a gente foi atrás de um exame que existe, né, e que as pessoas podem fazer, mas infelizmente ele não está disponível pelo Sistema Único de Saúde, que é o teste NIPT ou o teste NACE, que é um exame que se faz uma coleta periférica do sangue da mãe, tá? Como se tu fosse fazer um exame de sangue. De laboratório normal. Coleta sangue. Coleta sangue. E a gente sabe que depois ali da 10ª semana,
a gente tem, as mães têm sangue do embrião circulando pelo sangue periférico nosso. Então, essas células do embrião, elas são estudadas, né? E a gente consegue detectar se esse embrião tem alguma malformação ali, entendeu? Então, ele consegue fazer um estudo genético dessas células do embrião pela coleta de sangue periférico. Coleta de sangue da mãe. E onde se consegue fazer isso hoje, atualmente aqui na nossa região, principalmente? Porque tem muitas mulheres, às vezes, que nos assistem e querem tirar esse tipo de dúvidas, doutora Andréia. Geralmente, nessas clínicas de fertilização, eles têm aonde indicar esses exames. Não é todo laboratório que faz. Não é qualquer laboratório que faz, não. Porque, pelo menos na época que eu fiz, o exame ia para os Estados Unidos para ser avaliado, entendeu? Então, eu acho que ainda vai. Então, depende, tem que ser um laboratório específico, assim, né? Então, assim, a gente fez esse exame, daí quando acusou ali que o nenê tinha, né, um cariótipo normal, que estava tudo bem, a gente fez os exames de ecografia também, todos os exames, a ecografia aquela do primeiro trimestre, para ver a nuquinha, todos os marcadores, né, que a gente precisa para saber se o bebê está bem formado, o ossinho do nariz, né, o ducto venoso, tudo, a ecografia de segundo trimestre, a ecocardiografia, estava tudo normal. Então, a gente começou a curtir, enfim, a gravidez, de fato, assim, né. Mas foi bem, a gente ficou bem, no início ficou bem feliz e, ao mesmo tempo, muito preocupado, assim, né. Mas o que eu acho que é isso que é interessante, assim, sabe, porque, às vezes, a gente tem uma ideia que as pessoas acabam falando muito, a gente ouve muito, né, as pacientes mesmo falam, engravidar, tu pode deixar, hoje em dia tu pode esperar mais tempo para engravidar, não vai ter problema, né. Eu acho que hoje em dia existe essa facilidade mesmo de tu engravidar depois dos 40 anos, que é a facilidade dos exames, né? A gente tem um arsenal de exames, os exames foram muito estudados, né? Tem uma série de exames que a gente consegue detectar tanto da saúde materna quanto da saúde fetal. A gente tem isso hoje em dia mais disponível, assim. Mas a questão biológica da mulher é uma coisa que não muda, assim, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que ter um certo cuidado com essa questão, assim, de achar que tu pode ficar esperando, porque não é bem assim, sabe? Existe um limite ali, né? A gente tem um limite de óvulos que chegam no momento que esgota mesmo, sabe? Então, assim, para a gente ter uma ideia, quando a gente é feto, que a gente está dentro da barriga da nossa mãe, esse é o período que a gente tem mais número de óvulos nos nossos ovários. Então, por volta das 16 semanas de vida intrauterina, a gente tem aí uns 6 a 7 milhões de óvulos nos nossos ovários, né? São células germinativas, não chegam a ser óvulos, elas vão virar óvulos depois. Mas existe mais ou menos esse número. E elas não param de diminuir de número ao longo do tempo. Mesmo durante a gestação, a gente vai perdendo, vai tendo uma apoptose dessa célula, uma morte celular. No momento do nascimento, a gente tem aproximadamente aí 1 milhão de células, que continua diminuindo, que continua a questão da apoptose celular. No momento da puberdade, quando a gente tem, assim, aproximadamente 13 anos, 14 anos de idade, a gente tem aproximadamente 300 mil células, 300 mil óvulos, né? Enfim. O que acontece? Durante cada mês, né, do ciclo menstrual, ocorre aquela variação hormonal que faz com que muitos desses óvulos são recrutados, né, durante o ciclo menstrual. Apenas um vai ser o folículo dominante e ele vai ser, então, o folículo que vai ser ovulado, né? E todos os outros que foram recrutados, então, vão entrar em morte celular, vão involuir. Então, a gente perde por mês um número grande de óvulos, né? E que vai acabar, no final, né, lá pelos 50 anos,
com o esgotamento dessas células. A gente vai ter poucas centenas de células ali germinativas nos ovários, né? Que é quando a mulher chega no período da menopausa. Que é quando a mulher chega no período da menopausa. Então, existe um esgotamento desse ovário, né? A mulher não tem mais célula reprodutiva e esses ovários também não funcionam para produzir os hormônios, né? Então, a gente tem a falência ovariana, que é considerada uma coisa, sim, fisiológica, mas que não pode ser encarada como uma coisa natural, normal, porque a menopausa, ela vai ter repercussões no organismo da mulher, não só na parte reprodutiva, mas vai ter repercussões nos ossos, vai ter repercussões na parte cardiovascular, vai ter repercussões na parte até de doença senil, né? Alzheimer, por exemplo, as mulheres têm mais Alzheimer depois da menopausa. Então, a gente tem que cuidar, a gente tem que ter um olhar nesse sentido com a parte da menopausa, da terapia de reposição hormonal. E eu acabo me estendendo nessa área aí, porque eu gosto muito dessa parte de reposição hormonal. E a longevidade e o envelhecimento saudável, né, doutora Andréia? Vamos falar disso, então, no próximo bloco. Em seguidinha, a gente volta, não sai daí, que hoje o programa está super especial sobre o Dia das Mães e sobre maternidade tardia. Na Denegre Psicologia, você encontra atendimento psicológico e psicopedagógico clínico e acolhedor. Atuamos na área da psicologia clínica, psicopedagogia clínica com atendimentos individuais, atendimento de casal ou família. Atendemos crianças, adolescentes e adultos. Realizamos atendimentos em Libras e inglês, de forma presencial ou online. Consulte nossos profissionais e convênios. Olá, voltamos com o segundo bloco do Viver Plenamente de hoje, falando então sobre maternidade e o desejo de ser mãe depois de uma certa idade, depois dos 35, depois dos 40. E comigo eu tenho uma especialista nessa área, que é a doutora Andréia Mondadori, que está tendo um papo bem bacana conosco e dando todas as dicas, então, para quem quer ser mãe depois dessa idade. Doutora Andréia, o que uma mulher que tem o objetivo de ser mamãe ainda, depois dos 35 anos, precisa fazer, ou o que ela pode, né, fazer para ser mãe de uma forma saudável? Quais as dicas que você dá para que ela ainda consiga ser mãe após os seus 35 anos? Eu acho que é bem importante que a mulher se atente para isso, né? Então, se ela tá com 35 anos e ela realmente quer ter um bebê, ela quer ser mãe, né? Então, que ela não fique postergando para ter uma situação ideal, assim, né? Existe uma coisa que é muito interessante de ser feita, que é o congelamento de óvulos, né? Então, o ideal é que a gente consiga procurar uma clínica de fertilização para congelar esses óvulos numa idade, assim, idealmente, assim, por volta dos 35 anos, porque esses óvulos, eles vão ficar com essa qualidade dos 35 anos, porque senão a pessoa vai esperando, quando vai ver já está com mais de 40 anos, e a qualidade, às vezes a gente não é só o número dos óvulos que importa, é a qualidade, porque a gente vai envelhecendo e os nossos óvulos vão envelhecendo também, então ficaram alguns óvulos lá, mas esses óvulos têm essa idade toda que a gente carrega, né? Então, ele tem mais chance de ter as malformações. Esse óvulo, ele não consegue se fixar tão bem dentro do útero. Então, tem as chances maiores de abortamento também, né? De algumas alterações que são até incompatíveis com a vida. Após os 40 anos, poderia ser considerado, então, uma gravidez de risco? Após os 40 anos é considerado uma gravidez de risco. Por quê? Porque, estatisticamente, a gente tem um aumento das doenças, né? Que as pacientes
pacientes têm com mais de 40 anos, né? A gente tem um aumento de diabetes gestacional, a gente tem um aumento da chance de hipertensão, pré-eclâmpsia, de parto prematuro, de hipotireoidismo. Então, essas pacientes, elas precisam de um olhar diferenciado, de uma equipe diferenciada para atender elas. Então, o ideal é se você quiser mesmo, planeja mesmo ser mãe, né, tu conseguir ter esse cuidado não só de congelar o óvulo, mas o ideal também é que você tenha atitudes que promovam a tua saúde como um todo, né? Então, uma pessoa que tem um cuidado com a alimentação, que pratica atividade física de maneira rotineira, né? Eu acho que assim, o ideal é que se mantenha longe de ambientes poluídos, né? Que procure se afastar do hábito de fumar também, porque o tabagismo, ele antecipa a menopausa aí em pelo menos 2 anos, tá? Então, tem uma série de situações, a paciente, o ideal é que essa mulher, que ela frequente um consultório médico de maneira frequente, assim, anualmente, pelo menos para fazer os exames de rotina, e nesses exames de rotina que ela consiga fazer os exames hormonais dela. É muito importante que ela tenha uma saúde hormonal. A gente sabe que as alterações da tireoide, por exemplo, impactuam diretamente, né, na saúde do ovário. Então, tem uma série de coisas que a gente pode melhorar e que não é uma coisa mágica, assim, mas a pessoa tem que fazer, né? Tem que realmente fazer acontecer, né? Estar disposta também Exato. a ter um estilo de vida mais saudável, Mais né, saudável, doutora Andréia? exato. E sobre o congelamento de óvulos, o custo disso hoje não existe nenhum tipo de saúde pública, nem convênio médico que cubra esse tipo de custo. Como é que funciona? Como é que se dá isso na prática? São clínicas especializadas? De que forma uma pessoa pode buscar esse tipo de ajuda? Eu sei que no hospital de clínicas eles trabalham com algum tipo de reprodução assistida. Eu não posso te dizer se eles trabalham com congelamento de óvulos, talvez não, mas eles têm algum tipo de trabalho nesse sentido assim. Eles fazem um atendimento pelo SUS no hospital de clínicas, tá? Em Porto Alegre. Mas aqui nas clínicas, a paciente tem que procurar, tem uma série de exames, e o ideal é que ela tenha, pelo menos assim, um plano de saúde, né? Porque os exames são muito caros, né, para fazer. E o custo do procedimento também não é um custo baixo, né? E o ideal é que realmente que ela tenha esse plano de saúde, tenha as medicações que ela precisa fazer. São várias medicações que ela precisa usar para que ela possa estimular a ovulação dela, né? Então, são indutores da ovulação, também são medicações caras. Eu não sei te dizer no momento assim qual o custo exato disso, mas não existe essa possibilidade? Existe. E qual o estilo de vida que uma mulher tem que ter para um envelhecimento saudável, para que a gestação tenha maiores chances de vir com saúde? Então, o ideal é focar na atividade física. A atividade física é muito importante, né? A gente tem que fazer pelo menos durante 4 vezes na semana, fazer atividade física. Com o envelhecimento, a gente vai perdendo massa muscular, e a massa muscular é um órgão endócrino importante, né? A gente tem que procurar ter uma alimentação saudável também, né? Procurar diminuir os açúcares, os carboidratos simples, né? Qualidade de sono, o que é A qualidade do recomendável? sono é muito importante, é fundamental. O estresse também, a gente vive, né, sempre muito estressada, e isso altera demais os nossos hormônios, né? Então, é uma série de fatores assim que a gente tem que saber lidar com o estresse, né? O manejo do estresse realmente é difícil, é delicado, né? Mas, além disso, então, o principal é a parte da atividade física e da alimentação, e a parte do controle hormonal,
né? Tem que fazer um acompanhamento médico com as dosagens hormonais para ver se está tudo ok, se o eixo está funcionando direitinho, né? Procurar não usar as medicações que possam atrapalhar com a função hormonal, com a função ovariana, também é muito importante. Perfeito. E que outras dicas a gente poderia dar para as mulheres e quem ainda deseja ser mãe depois dos 35 e dos 40 em casa? O que você diria e que mensagem você deixaria para essas mulheres que nos assistem hoje, doutora Andréia? Eu acho assim que é muito gostoso a gente ter uma gestação depois dos 40 anos, sabe? Realmente tu consegue redimensionar muitas coisas, assim, sabe? Então, a gente está numa fase de vida, é muito gostoso, assim, sabe? Então, eu acho que vale a pena investir em saúde, sabe? Se preocupar com a alimentação, com a atividade física, vale muito a pena. Ter um acompanhamento vale muito a pena. Eu acho que vale tu investir na tua saúde para ter isso depois, vale muito a pena. A pessoa então que tem um estilo de vida saudável e seria uma questão mais tranquila também, então, para conseguir realizar esse sonho. Porque não é só questão de tu realizar o sonho, é questão também de tu poder curtir depois, né? Tu vai ter um filho depois que tu vai precisar ter energia, que tu precisa estar disposta, depois tu vai ter toda a vida para poder aproveitar com a criança, né? Então, isso para te ter energia, né? Tu tem que ter um estilo de vida saudável, né? A gente tem que pensar que quando a gente está se alimentando, que a gente está ingerindo um alimento, não é só porque o alimento é gostoso, o alimento vai nos trazer energia, ele vai fazer parte do nosso corpo. Então, a gente tem que pensar no que a gente está comendo, no que a gente está trazendo para nós, né? Então, essa questão a gente tem que trazer para a consciência, assim. A gente tem que ter consciência do que a gente quer. Então, tudo é uma troca, né? É uma escolha. A gente tem que escolher ser saudável. Ou tu pode escolher querer comer uma alimentação que é um fast food, uma comida que, a princípio, te dá aquela troca porque é o gostoso, mas depois tu vai colher outras. A longo prazo tem consequências. Vai ter consequências. Então, são as escolhas. A gente tem que escolher, né, o que realmente importa. O que realmente importa para a gente é a saúde, tu poder depois curtir com o teu filho e ter momentos com os teus filhos que, se tu não tiver saúde, tu não vai poder curtir. Não adianta tu ter um filho agora com 40 e poucos anos e daqui 3, 4 anos tu não conseguir correr na pracinha com ele, né, fazer alguma atividade física, porque tu vai ficar cansada. Então, tem esse outro lado. Mas, assim, é muito gostoso, né, a gente tem uma outra visão de vida depois dos 40 anos. Eu acho que vale a pena, até para isso, a gente querer poder estar bem, né, de saúde e apostar nessa vida saudável, nesse equilíbrio hormonal depois dos 40 anos. Vale muito a pena. E para ti, como é que foi conviver com o Murilo, com a Marina, depois dos 40? É uma delícia, assim, é muito gostoso. É muito gostoso, é o lado doce da minha vida, sabe? Chegar em casa, ter ele, assim, ele é um docinho, ele é tudo de bom, ele é só amor, assim, é muito bom. Então, a gente tem essa outra visão, assim, é muito gostoso. Eu acho lindas essas histórias que as pessoas que a gente traz, às vezes, se emocionam contando um pouquinho da sua história e contando um pouquinho do sonho de ser mãe. Andréia, como é que as pessoas podem fazer para poder te seguir? Qual é o teu Instagram? Qual é o teu contato profissional para que as pessoas possam entrar em contato contigo, te pedir dicas, daqui a pouco marcar uma consulta, conversar contigo a respeito, então, da maternidade? Eu não sei, eu acho que é pelo Instagram, né? Eu acho que é o mais adequado. @? É doutora Andréia M. Mondadori. Andréia M. Mondadori. Então, esse é o Instagram da doutora Andréia. doutora.andréia M. Mondadori. doutora.andréia M. Mondadori. Então, aqui a gente tem o Instagram da doutora Andréia, onde a gente pode buscar mais dicas sobre maternidade saudável.
Isso, doutora Andréia. Isso. Qual a mensagem que você quer deixar para as mães que nos assistem hoje? Eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui hoje. Eu queria desejar um feliz Dia das Mães para todas as mães, em especial para minha mãe. E em especial Como é que é o nome dela? É a Salete. Um abraço, então, para a dona Salete, que está nos assistindo hoje e que está com essa filha maravilhosa aqui, que veio trazer informações, então, para outras mamães que também precisam ser uma mãe com uma vida mais saudável. Isso, e eu queria também deixar um beijão, um feliz Dia das Mães para todas as minhas pacientes, para todas as mães aqui da região, as mães de 2 irmãos, as mães de Novo Hamburgo. Um feliz Dia das Mães para todas. O Viver Plenamente fica por aqui. Um abraço para o pessoal de casa e até o próximo episódio. Quinta-feira, às 22h30, a gente tem um encontro de saúde e bem-estar aqui no Viver Plenamente.